Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o Marcos Duarte, analista de investimentos. Hoje eu estou aqui para fazer o Pit Stop Trader do dia 4 de março de 2020. Falar para você um pouquinho do que aconteceu nos mercados, qual que é a expectativa e daquele, claro, resultado da nossa sala que o pessoal sempre pede aí, né? Hoje o dia do mercado foi um dia um pouco confuso, né? A gente teve duas grandes tônicas, duas grandes situações aí a serem ponderadas. A primeira delas é o mercado de ações e o mercado à vista, que não evoluiu como a gente está acostumado, né? Com aquela volatilidade normal, aquelas oportunidades ali de day trade de forma consistentes. E por outro lado, o dólar com uma tendência fortíssima de alta, aí, rompendo novas máximas e aí, conseguindo evoluir de uma forma bastante interessante, né? Teve um destaque hoje, claro, para a IRBR, que vai sair em tudo que é lugar, aí a ação caiu muito, né? Chegou acho que cair mais de 30%, se eu não me engano. Fechou com 31,96% a R$19, né? Montamos também uma estratégia aí. Vamos lá, vou apresentar para você aqui o que aconteceu e falar um pouquinho dos resultados. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o Ibovespa fechou aí na casa dos 107,224, tá? Mais ou menos aqui nessa condição gráfica. Tá? Eu estava com a ideia ontem, né, de a gente confirmar o movimento de queda, né? O movimento de queda caso rompesse aqui a mínima da velinha vermelha hoje, ou seja, se fizesse uma vela mais ou menos assim para baixo, né? Romper isso aqui iniciaria, né, uma nova tendência de baixa, porque o mercado ia colocar uma mínima e uma máxima menores do que o dia anterior, né? Então isso ia anular um viés de um possível repique e ia começar a formar um pivôzinho de baixa, que não confirmou, mas também não confirmou máxima, né? A gente acabou não evoluindo e não fechando perto da máxima, a gente só teve o mercado num processo corretivo, trabalhando ainda dentro da ideia do dia anterior, tá? Então não foi para máxima, não foi para mínima, a gente literalmente consolidou aqui, né? O mercado está aguardando muito provavelmente pelo payroll que acontece sexta-feira, né? E as prévias e as demais notícias que vão impactar essa semana também, para a gente saber se vai ter ou não mais fuga de capital, mais balanceamento de investimentos aí. Numa ideia mais voltada ao intraday, tá? Ou seja, uma ideia mais ou menos do dia, o mercado fez como se fosse um V de vitória aqui, né? Ele abriu um determinado ponto, né? Fez um pivôzinho, caiu até mais ou menos 105 mil e 105.200 por ali, depois voltou a subir e fechou praticamente onde abriu, uma pequena variação aí, né? Isso traz um cenário de bastante indecisão pra gente. Eu vou voltar lá para o gráfico diário e passar para você aqui alguns dos principais ativos para hoje, tá? Que deu destaque hoje. O primeiro deles é Ambev, né? E naquela mesma linha do Ibovespa, né? Não renovando mínimas aqui, ó, e voltando a subir. Destaque para Vale, né? A Vale já testando aqui a região de resistência e colocando dentro de um cenário para cima, só que presta bastante atenção que embora a gente tenha um cenário comprado na Vale, a gente está visitando de novo o médio de 200 períodos, ponto esse que pode ou levar o mercado para recuperar toda a queda que teve aí do coronavírus, né? Ou trabalhar com o mercado em quedas. Por quê? Porque a figura da Vale aqui nessa condição gráfica é dentro de uma zona de resistência um enforcado, né? Um padrão de candle aí bastante popular. Tá? Um enforcado. O legal do enforcado é uma vela de reversão de tendência, né? Nesse caso ela teria a função aqui como uma vela que confirmaria um topo, né? A gente vê o mercado caindo aqui, ó, tá? Então vai ter a vela de confirmação de topo e olhando para baixo. Ainda é uma expectativa. Claro que o repique já é saudável, né? Para a gente ver se realmente vai subir com bastante força ou se realmente o mercado azeda e vem, no caso da Vale aqui, aos 41. Eu acho que é um bom momento ainda para a gente começar a olhar opções de Vale. A gente já deu uma aí que deu certo, né? Nesse processo de repique, a Vale C58. Então é um papel de bastante expressão, não só no Ibovespa, mas na nossa carteira, aí, no nosso portfólio de atendimento, tá? Vale a pena você que não viu a Vale ver a Gerdau, dá para ver também a CSN, dá para ver também a Uzi Minas, são ativos aí do mesmo setor, tá? São ativos do mesmo setor. Lembrando que o destaque desses que eu falei vai para a Uzi Minas com 7% de alta e ela que fechou com a máxima mais relevante, tá? Setor financeiro, como é que ficou a coisa toda aqui, ó? Setor financeiro já consolidado, esse está fora do radar ainda a princípio, está nitidamente aguardando alguma coisa, né? Então, tanto Itaú, quanto Bradesco, quanto Banco do Brasil
dentro da oportunidade de fazer um processo mais de venda. Dá para olhar também o Santander, mas vai estar tudo no mesmo caminho, tá? Passando lá para a segunda linha, pessoal, setor elétrico. Setor elétrico passando por um processo aí de recuperação. O destaque, na minha opinião, aí é da Equatorial. Equatorial não está nem aí para essa queda do mercado, é um papel extremamente defensivo, está rompendo o topo, tá? Hoje indo embora aí com 4,43% de alta. Também a VEG, ó, então o setor elétrico está bem forte, tá? E a própria Eletrobras, sentindo um pouquinho, mas o resto todo mundo subindo, tá? Energias Brasil, etc. Todo mundo olhando para cima, é um ativo e um setor aí dessas principais que vale a pena a gente dar uma olhadinha, tá? Um ativo que tá, um setor que está consolidado, tipo o setor financeiro, mas que do nada dá oportunidades ao setor de transporte. Então trabalhando com o Azul e com Rent 3, trabalhando também com Localiza, com Movida, etc. Né? São ativos para a gente ficar de olho, mas o destaque mesmo para a gente poder olhar nessa ideia do cenário internacional é o setor petroquímico, que nem eu falei de Petro, né? Falei de Petro, não passei, né? Deixa eu passar aqui pelo gráfico da Petro. Tá mais ou menos na mesma ideia de Vale, com um pouco de fraqueza. Vale a pena, pessoal, para hoje e amanhã, no caso para amanhã e sexta-feira, olhar o volume, tá? O volume dessas operações e preferencialmente montar alguma coisa no mercado de opções, né, em cima desse cenário. Mas vamos lá, setor petroquímico, ó, dá uma olhadinha aqui na Prio 3, ó, Prio 3 já confirmando, né, aquela ideia que eu falei que eu estava querendo olhar para o Ibovespa, de um mercado para baixo, tá? E aí a gente segue evoluindo em outras situações. Dá para olhar o setor de construção, né, também na mesma ideia do setor elétrico, as construtoras aí subindo, né? Então você está vendo a Klabin rompendo o topo aí dos R$22, então nem tudo está perdido, né? O mercado está evoluindo aí com bastante força. Falar um pouquinho das nossas operações do dia de hoje, pessoal. A gente teve um primeiro loss no índice futuro. Deixa eu colocar o gráfico do índice futuro aqui. Um gráfico mais voltado aqui ao intraday, tá? Deixa eu colocar o gráfico de Renko, que acho que vai ficar fácil da gente observar. Vou colocar um 15R, só para facilitar a leitura. A gente teve aqui dentro dessa estratégia um loss no índice futuro na casa ali dos 130 pontos, tá? 130 pontos de loss, ó, e o comportamento do mercado para você poder verificar, tá? Ele abriu, fez um processo de queda, depois fez o pivôzinho de alta. A gente conseguiu pegar essa segunda metade aqui, lá na sala, mais para observar alguns papéis do à vista, e pegamos quando ele montou, ó, deixa eu tirar aqui, ó, quando ele montou essa configuração de alta, a gente olhou o mercado para cima, tá? Nos padrões aqui, o que a gente acabou pegando, pessoal? Na prática, a gente comprou o índice futuro aqui no 107.050, tá? Foi um trade mais ou menos de risco, mais ou menos aqui, ó, 107.050, né? Foi na parte da manhã, foi mais ou menos aqui, ó, nesse pedacinho. Pegamos aqui com 107.050 e levamos, cadê o trade aqui? E levamos até os 107.300 e depois deu para fazer uma parcial com 450 pontos, uma parcial bem aqui em cima. Esse trade, pegamos esse trecho aqui só. Foi bem expressiva a compra do índice, foi um trade curto, um trade rapidinho, né? Que deu, e o destaque para a operação do dólar, né? Operamos hoje o dólar na compra, a galera procurando venda e a gente comprado. Olha só, o dólar fechou aí a 4,59. Tá? A nossa primeira compra no dólar foi ali na casa do 45,24, foi mais ou menos aqui, ó, na região da linha d'água, e a gente levou o dólar por 21 pontos nessa estratégia. Tá, deu super certo, a gente acabou fazendo uma ou duas parciais aí no processo e foi isso, tá? Nas ações ficamos ali mais ou menos na mesma, só garantimos um pouquinho de um lucro ali em 30 centavos de Banco do Brasil. Operamos Banco do Brasil na queda, né? Eu optei que se o mercado caísse, fosse pegar o Banco do Brasil na queda, e aí esse primeiro movimento aqui do Banco do Brasil, até esse candlezinho vermelho aqui, ó, né? Esse que fez suporte, foi a nossa saída, tá? Pegamos parte do Banco do Brasil na queda. Como é que ficamos de resultados aqui? Deixa eu passar para você os resultados da sala, né? Ficamos com 320 pontos no índice futuro, 21 pontos no dólar e 30 centavinhos nas ações, isso num resultado financeiro de R$ 1.990. Eu vou encerrar falando da IRBR, mas antes eu passar pelos resultados do mês. Olha só, resultados do mês de março muito expressivos aí já, né? De hoje é dia 4, a gente já está mais com um lucro maior do que o do mês passado praticamente, né? Bem próximos aí. Mês passado fizemos 9 mil, a gente já está com 6 mil, bem no dia 4. A ideia é manter,
pelo menos, ou evoluir em cima desse processo. Olha só, 1.000 pontos no índice futuro, tá? 1.050 pontos, tá R$ 2.100, 42 pontos no dólar, né? E R$ 1,87 nas ações, deu 1.870, R$ 6.000 de lucro aí no mês, tá? E os resultados de hoje estão aqui, ó, dia 4/3, 320 pontos, 21 no dólar e 30 centavos nas ações, deu 1.990 nessas operações que eu passei. Deixa eu falar para você dessa opção aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar o gráfico, né, da IRBR. IRBR entrou em leilão hoje, olha só. Ela abriu, fechou ontem, né? A 20, deixa eu só pegar aqui uma linha mais retinha. Fechou ontem aqui na casa dos 28, vamos arredondar aqui para 28, tá? E hoje abriu na casa dos 22, então participou aí, para quem está operando vendido, participou aí de mais ou menos, deixa eu só fazer a conta aqui que eu perdi, do 22, aqui, foi do 22 ao 28 de gap, tá? Foi desse gap bastante expressivo. E aí o que acontece? IRBR hoje entrou em leilão por diversas vezes no dia, e eu achei por bem, né, a gente fazer uma aposta, aposta de verdade, porque não tem padrão técnico, tá? IRBR não deixou nenhum tipo de padrão técnico para a gente sinalizar um repique, mas eu estou entendendo, né, que é uma oportunidade da gente talvez pegar parte desse lucro de IRBR para cima. E o que nós fizemos? Montamos uma estratégia aqui em opção. A gente pegou a última opção, uma das últimas opções aqui da série, IRBRC 85, tá? A entrada dela foi a 19 centavos com alvo a 80, pelo menos a 80 ou R$ 1,50, dependendo da volatilidade. Olha só, estratégia evoluindo com 38 centavos, menos arriscada do que operar o mercado à vista, tá? E a gente está com a ideia de aí fazer uma gordura boa em cima dessa estratégia. Claro que eu falei, orientação foi para o pessoal entrar leve na opção, né? Mas é uma opção que teve bastante liquidez no dia de hoje. Vamos ver aí o resultado para amanhã e para sexta-feira. É um tirinho curto, ver se a gente consegue fazer uns 150, 200% aí, pelo menos, né? Amanhã, e talvez evoluir isso aí para um cenário de dobrar ou triplicar esse capital investido na IRBR, tá? Sob o risco também, se dar errado, de perder o capital investido na IRBR, tá? Nessa opção de IRBR. Mas por enquanto dando certo. Vamos evoluindo e nos falamos amanhã. Gente, obrigado. Não esquece de assistir a live, tá? Hoje a gente teve live lá de preço médio. Vou deixar aí na descrição do Pit Stop Trader, tá aí um dos vídeos do canal para você assistir. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã.